Eu não sei se você sabia, mas eu tenho uma notícia para te dar. Todas as suas memórias são falsas. Eu lembro que eu estava atendendo uma cliente e quando eu disse que nós íamos editar uma memória dela que estava trazendo mal para ela, uma memória do passado que estava atrapalhando ela no momento presente, a minha cliente ela estava um pouco preocupada com essa história de edição mental e eu fiz a seguinte explicação: olha só, todas as suas memórias elas são falsas. E ela relutante, ela falou: claro que não, eu tenho memórias muito verdadeiras da minha infância. E eu disse assim: ok, pense a primeira vez que você andou de bicicleta. E após eu pedir, ela fechou os olhos e foi me narrando a cena. Ela dizia: olha, eu tô vendo eu, criancinha, andando com a minha bicicleta pra lá e pra cá. E eu perguntava: qual a cor da roupa que você tá vestindo? E ela disse: olha, estou vestindo um vestidinho rosa e andando na minha bicicleta que é branca e roxa e tem uma cestinha na frente. E eu falei: você tá acompanhada? E ela disse: sim, o meu pai está me acompanhando, segurando a bicicleta bem do meu lado. E daqui a alguns segundos ele vai me soltar, porque eu lembro muito bem dessa memória. E eu pedi que ela fosse indo frame a frame dessa memória, segundo a segundo, no momento em que o pai dela soltasse ela e ela definitivamente andasse sozinha. E ela viu, parada, e ela se viu andando de bicicleta lá na frente, indo e voltando. E quando ela estava voltando, eu pedi para ela focar exatamente no rosto dela e que ela me dissesse como que estava o rosto dela, se ela estava feliz, se ela estava em êxtase, e ela disse que ela estava completamente feliz naquele dia. E eu falei assim: ó, pausa essa cena e abre os olhos. E eu perguntei: tinha alguma câmera filmando você? Ela falou: não, Danilo, não tinha nenhuma câmera. E eu perguntei: então como é que você foi capaz de se ver andando lá pra frente com a bicicleta e voltando, observar os seus olhos, observar o seu rosto, observar o seu pai em terceira pessoa te segurando? Como é que você foi capaz de criar todas essas imagens se a única fonte de gravação dessa imagem era apenas os seus olhos? Foi aí que ela parou para pensar e ela teve a certeza: essa memória é uma memória falsa. É claro que o sentimento que está envolvido naquela memória, ele é um sentimento verdadeiro, mas aquela memória em si é uma memória completamente virtual, criada baseado em várias outras imagens que tem guardada no cérebro, mas aquela lá não é real. E de que forma que o cérebro faz isso? Imagina como se fosse uma caixa de arquivos. Os seus pensamentos, as suas memórias, elas são arquivadas por sentimentos. Então imagina que você tem um sentimento muito gostoso pela primeira vez que você andou de bicicleta. Como que você vai arquivar isso? De que forma que o seu cérebro arquiva isso? Ele arquiva a experiência que você teve e a partir daí, toda vez que você for lembrar nele, ele vai nos arquivos que ele tem de imagens e cria uma história virtual. Então é por isso que você consegue se enxergar de fora, é por isso que você consegue fazer takes em terceira pessoa, portanto todas essas memórias não são reais. Uma outra situação, é exatamente isso que acontece muitas vezes com as pessoas que têm traumas. Não é o que aconteceu, e sim o sentimento que a pessoa arquivou do que aconteceu. Agora, imagina que é um sentimento catastrófico. O seu cérebro tem aquele sentimento registrado e ele vai procurar as imagens e os filmes para ele construir aquela história virtual dentro da sua cabeça, no arquivo mental, por assim dizer, de imagens catastróficas. Então, um acidente de carro que ele aconteceu de determinada forma, como você arquivou isso de uma forma muito preocupante dentro de você, o seu cérebro, como se fosse um diretor de cinemas, ele vai abusar do brilho, abusar do zoom, abusar das cores e das cenas específicas que vão ser congruentes com aquele sentimento que você arquivou. Então é basicamente assim que a hipnose faz. Você pega um sentimento que você tem por um trauma do seu passado, um abuso de infância, um acidente, uma aparição em público, talvez você foi falar em público e entrou em pânico, tudo isso ficou arquivado dentro de você. A hipnose vai lá e troca o sentimento que você tem por essa memória. E quando você troca o sentimento pela memória, a história que é contada a partir daí, ela fica completamente diferente. É por isso que falam que o perdão é um sentimento que cura exatamente tudo. Toda vez que você tem um trauma e você perdoa a pessoa, você troca o sentimento. E por trocar o sentimento, a história que você vai lembrar vai ser uma história muito mais amenizada. Meu nome é Danilo Salgado e eu ajudo pessoas a reprogramarem as suas mentes e transformarem os seus futuros através da hipnose e da programação neurolinguística. Quer saber mais? Clica aqui embaixo e fale diretamente comigo.